Revisão rápida de física, corrente elétrica. Nós sabemos que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Em nossos estudos de materiais condutores, como por exemplo um fio condutor de cobre, são os elétrons os portadores de carga da corrente elétrica. Nesta figura, imaginando um polo positivo e um polo negativo, nós sabemos que os elétrons vão se mover ordenadamente para o polo positivo, constituindo aí corrente elétrica no sentido real, que é o que de fato acontece nesses materiais. Porém, nós vamos adotar o sentido convencional, que é o sentido de movimentação dos prótons, se isso fosse possível de ocorrer nesses materiais condutores. Então, o sentido convencional é o sentido no qual os prótons se moveriam nos materiais condutores, como o cobre, por exemplo. Então, aqui eu ilustro o sentido convencional, esse movimento ordenado de prótons em direção ao polo negativo. Cumpre ressaltar que o sentido convencional é apenas uma escolha. O que acontece de fato nos materiais condutores, como o cobre, por exemplo, é o movimento ordenado dos elétrons, porém, adotaremos o sentido convencional. Imaginando, portanto, que a partir de agora o sentido seja sempre o convencional, vamos imaginar o fio com uma área de seção transversal A, percorrido por corrente elétrica de intensidade I, a partir de agora sempre no sentido convencional. A intensidade de corrente elétrica que atravessa o fio é dada pela quantidade de carga elétrica que atravessa a área de seção transversal do fio por unidade de tempo. Lembrando que a quantidade de carga é igual a N vezes Z, como vimos anteriormente. Uma propriedade gráfica, num gráfico da intensidade de corrente elétrica em ampere versus o tempo em segundo, a área delimitada pelo gráfico e o eixo dos tempos constitui a quantidade de carga elétrica que atravessou o material condutor naquele intervalo de tempo. Então, a área A é numericamente igual à quantidade de carga Q em Coulomb. Aqui cabe uma observação. Passando o ΔT multiplicando o I, nós obtemos que a carga em Coulomb é igual ao I em ampere vezes o tempo em segundo. Sabemos que o ampere é Coulomb por segundo. Porém, se o I for dado em ampere e o tempo em hora, a carga sairá em ampere-hora, sendo que 1 ampere-hora, observe, corresponde a 3.600 coulombs. Vamos resolver um exercício da Unicamp, primeira fase. O enunciado se refere a uma bateria de íon lítio que está sendo carregada. Um exemplo de desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria, inicialmente descarregada, é carregada com uma intensidade de corrente elétrica média igual a 3,2 ampere, primeiro dado, até atingir sua carga máxima de 0,8 ampere-hora. O tempo gasto para carregar a bateria é de, vamos obter o tempo em minutos. Observe inicialmente os dados do problema. Para obtermos o tempo, basta aplicar a expressão, Q igual a I vezes ΔT. Observe que aqui eu substituí os dados, incluindo as unidades correspondentes, para mostrar que eu vou cancelar o ampere do lado esquerdo e do lado direito. Cancelando o ampere, o intervalo de tempo sai diretamente em hora. Observe o cálculo. O intervalo de tempo é 0,8 hora dividido por 3,2, o que corresponde a 1/4 de hora e, portanto, 15 minutos. Exemplo 2, para ilustrar a propriedade gráfica. Unifei, Minas Gerais. O gráfico abaixo mostra como a corrente elétrica no interior de um condutor metálico varia com o tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 6 segundos. Observe que aqui nós vamos utilizar a propriedade gráfica de que a área
delimitada pelo gráfico e o eixo horizontal é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal desse condutor. Portanto, observando que o I está em miliampere e o tempo em segundo, nós vamos calcular a área delimitada pelo gráfico e o eixo horizontal. Sendo um trapézio, vamos calcular essa área e, consequentemente, a carga. Observe que Q é igual a base maior, que é 6, mais a base menor, 2. Tudo isso vezes a altura, 36 mili, 36 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2, fórmula da área de um trapézio. Resolvendo este cálculo, 6 mais 2 sendo 8, vezes 36 vezes 10 a menos 3 sobre 2, 8 sobre 2 igual a 4, 4 vezes 36, 144. O 10 a menos 3 eu coloquei aqui como mili, 144 milicoulombs.